amigo vascaíno, tudo bem? O Vasco vai para as cabeças. Meus amigos, dia agitado no Gigante da Colina, dia de reapresentação lá no CT Moacir Barbosa, com algumas novidades com relação à situação envolvendo renovações de contrato e também o mercado da bola, o Vasco firme e forte aí para fazer anúncios para qualificar o elenco. E olha, a gente já tem aí negociação fechada aí para alegria de todos. Bom, peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever aqui no nosso canal, para dar aquela força, venha fazer parte aí da nossa família. E nessa edição aqui a gente também vai falar sobre mais um capítulo envolvendo essa batalha judicial entre Vasco da Gama e 777 Partes, hein? Suspeita de fraude lá no leilão em Nova York, né? A gente vai falar muito sobre isso. Bom, o seguinte, vamos começar falando aí sobre essa reapresentação que aconteceu hoje. O elenco do Vasco da Gama muito motivado, né? Também puderam. 10 dias aí de férias, deu para curtir a família, viajar, né? Deu para descansar. Agora é recuperar a parte física dos nossos atletas. Hoje, exames médicos foram feitos, trabalho de fortalecimento muscular. E o seguinte, meus amigos, o Vasco da Gama aí com novidades, como foi o caso aí do Leandrinho, no dia de hoje, se apresentando. E assim, a gente tem novidades aí substanciais para poder passar para vocês com relação à situação de renovação de contrato. Perfeito? Hoje saiu uma informação aí que o Vasco já teria um plano B, caso o Vasco não consiga aí ver a rescisão de contrato do Felipe Coutinho com o Aston Villa. Mas a situação é a seguinte, tá? A informação apurada aqui, 4h30 da tarde, apuradíssimo para você, torcedor do Vasco, é que verdadeiramente o Felipe Coutinho encaminhou a sua renovação de contrato com os Gigantes da Colina por mais uma temporada, com possibilidade de renovação por mais uma. E eu já aproveito o ensejo aqui para poder falar que a situação do Léo Jardim muito bem encaminhada aí também, tá? O Léo Jardim ficando no Vasco da Gama até 2030. Ô, Laureano, é muito repetitiva essa situação, todo o vídeo, mas a gente precisa te esclarecer, porque eram duas situações aí que, antes da apresentação, havia muita especulação com relação a isso, e as duas situações aí sendo resolvidas aí nos Gigantes da Colina. Pois bem, agora a gente vai falar aqui, a gente vai abrir um espaço para falar de coisa extra-campo. Por quê? Houve hoje um pedido da juíza da quarta vara empresarial do Rio de Janeiro para que a 777 Partners viesse dar esclarecimentos à ECAP sobre esse leilão que aconteceu lá em Nova York. Porque há uma suspeita aí com relação à situação de fraude nesse leilão. Muito está se dizendo lá nos Estados Unidos que a 777 teria vendido para ela mesma, uma vez que a ECAP já estava ali tomando conta de todo o portfólio da empresa norte-americana. Então, há essa suspeita. Então, a juíza pediu, tá, o comprovante aí de legalidade desse leilão aí, prazo de 10 dias para entregar na justiça. Bom, e falar uma coisa aqui para vocês, meus amigos, haverá jogador desembarcando aqui no Rio de Janeiro.
Nota aí, ó, o jogador Samir, tá? Sendo contratado para ser o xerifão aí na zaga Cruz Maltina, o zagueiro Samir, tá? A gente está passando essa situação para vocês. Jogador que atua lá no Tigres do México, ele tinha sido emprestado, aí já retornou de empréstimo, o jogador está retornando ao Brasil. É uma contratação muito relevante aí essa situação. Por quê? Como o Maurício Lemos tem uma proposta do Peñarol aí, pode sair, o Vasco substituindo aí a altura, trazendo um belo jogador aí para o setor de zaga. Pessoal, situações aqui de Brenner e de Biel, tá? Situação muito próxima de ser anunciada do Gigante da Colina. Perfeito? Brenner, que é um pedido aí do nosso Diniz. Diniz que fez todo o meio campo, ligou, pegou o telefone, fez a diferença aí. Diniz quer contar muito com esse jogador aí para ser o 9 ali do lado do Vegete, né? Há uma conjectura até que o Diniz possa mudar o esquema de jogo aí com a chegada desse profissional do Brenner, tá? E a gente hoje, na parte da tarde, a gente tomou conhecimento que a proposta aí que o Vasco fez para o jogador Biel é simplesmente irrecusável. É irrecusável a proposta que o Vasco fez para o atleta Biel. Então, a gente já está passando aqui para vocês essa situação. E mais, tá? O jogador Sérgio Pena, tá? O Vasco realmente deu prosseguimento às negociações. O jogador pode pintar aqui na Colina, está muito próximo, o negócio está 90% encaminhado aí com o Sérgio Pena para ele ser reforço para os Maltino aí o restante aí do ano. Então, assim, Vasco trabalhando por demais também. As situações seguem em fase de negociação aí com o Elinho, com o Vitor Sá, o Vasco trabalhando em várias frentes aí. Mas, assim, já vai dar uma qualificada muito grande. O zagueiro, entendeu? A chegada do meia, ponta, já vai dar uma qualificada muito grande. Se o Vasco verdadeiramente se organizar um pouquinho, a gente vai ver o Vasco da Gama brigando aí para não fazer feio. Perfeito? O Diniz já deu aquela salvada no Campeonato Brasileiro, já deu uma melhorada. O Vasco passou para as próximas fases das Copas aí, da Sula e também da Copa do Brasil, e conta aí com São Januário, com o apoio do seu torcedor. Então, meus amigos, vamos aguardar aí. Mais tarde tem live aqui do Laureano. Vasco neles, a verdade prevalecerá e, ó, é para ficar feliz, hein, galera? Tamo junto. Valeu!